Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e esse programa é uma parceria da rede LFG com a TV Justiça. Está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Hoje eu vou falar sobre bens públicos. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder a sua dúvida sobre o assunto de hoje. E o último bloco? O último bloco é o X da questão. Eu vou analisar com você exatamente como o tema de hoje cai na hora da prova. E aí, o que você acha? Existe algum tipo de bem público que pode sofrer uso capião? Não perca a resposta daqui a pouquinho em mais uma edição do programa Prova Final. E aí, será que existe alguma categoria de bem público que pode se sujeitar a uso capião? Então, o nosso tema do dia é o tema bens públicos. Essa resposta e muitas outras você encontrará na nossa exposição da aula de hoje. Muito bem. O que são bens públicos? Os bens são divididos, segundo a legislação brasileira, em 2 grandes categorias. Há os bens privados, aqueles que pertencem a particulares, e os bens públicos, aqueles que pertencem ao Estado. Bens privados pertencem a particulares e os bens públicos pertencem ao Estado. Na verdade, o melhor conceito de bem público não é nem esse, de que bem público é todo aquele pertencente ao Estado. Não, é melhor para a sua prova você pensar assim. Bem público é aquele que pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou que esteja afetado à prestação de um serviço público. Repito. Bem público é aquele que pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou que esteja afetado à prestação de um serviço público. Bem, quais são as pessoas jurídicas de direito público cujos bens fazem parte, então, dessa categoria de bens públicos? Pessoas jurídicas de direito público são, em primeiro lugar, as entidades federativas, União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. E dentro da administração indireta, nós temos as autarquias e as fundações públicas, também como pessoas jurídicas de direito público. Então guarde, todos os bens pertencentes à União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios, bem como autarquias e fundações públicas, pertencem a essa categoria dos bens públicos. Tome cuidado, hein? Tome cuidado, porque se a pessoa estatal tiver natureza jurídica de direito privado, como acontece com as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, em regra, os bens não serão bens públicos. Guarde isso. Em regra, os bens pertencentes a empresas públicas e a sociedades de economia mista são bens privados. Maza, se você disse em regra, é porque deve haver alguma exceção. Existe essa exceção? Existe. O bem, mesmo que pertencente a uma pessoa de direito privado, será considerado bem público quando ele for afetado à prestação de um serviço público. Porque quando o Estado presta serviços públicos, acontece como aquele rei da mitologia, que em tudo que tocava transformava em ouro. Com o Estado prestando serviços públicos é a mesma coisa. Onde houver a prestação de serviço público, o bem utilizado para essa prestação tem um regime protetivo peculiar, o regime protetivo dos bens públicos. Por isso que é isso.
Bem público é aquele que pertence a uma pessoa jurídica de direito público ou pertencente a uma pessoa jurídica de direito privado estiver afetado a prestação de um serviço público. Bem, repare que a questão em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista não é uma questão tão simples a respeito da natureza jurídica dos bens dessas pessoas. Guarde assim. Quando empresas públicas e sociedades de economia mista prestam serviço público, como é o caso, por exemplo, dos Correios, os bens são considerados bens públicos, porque afetados à prestação de um serviço público. Agora, quando empresas públicas e sociedades de economia mista exploram a atividade econômica, aí os bens não são públicos. É o caso do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal. São empresas públicas e sociedades de economia mista cujo patrimônio não se enquadra nesse conceito de bens públicos. São entidades com patrimônio de direito privado sem o regime protetivo dos bens públicos. Bem, as informações de abertura agora você já conhece dentro desse tema. Vamos aprofundar um pouquinho. Olha só. Os bens públicos possuem um regime jurídico protetivo. Possuem regras e princípios especiais que conferem uma proteção diferenciada em relação à proteção que o ordenamento jurídico dá a um bem privado. Esse regime protetivo está baseado fundamentalmente em 3 características centrais, que às vezes caem na prova com esse nome de características centrais, características especiais, mas que pode aparecer na prova também com o nome de atributos. Atributos dos bens públicos são características especiais, qualidades jurídicas que os bens públicos têm e que não existem nos bens pertencentes a um regime privado. Quais são esses atributos? Em primeiro lugar, o atributo chamado de inalienabilidade. Inalienabilidade. O que significa a inalienabilidade? Bem, a inalienabilidade, como o próprio nome sugere, significa que os bens públicos não podem ser vendidos, não podem ser alienados livremente. Existe um procedimento especial para a alienação de bens públicos. Ô Masa, então agora eu me confundi, Masa. Se os bens são inalienáveis, como que pode existir um procedimento especial para alienação? Aí é que está. Esse nome, inalienabilidade, é um nome muito criticado pela doutrina mais moderna. Na verdade, não é que os bens públicos são inalienáveis, é que eles estão submetidos a uma submetidos a uma alienabilidade condicionada. A alienação está condicionada ao cumprimento de um processo, um rito especial para a venda desses bens. Então, primeiro atributo, inalienabilidade, que na verdade se apresenta como uma alienabilidade condicionada. Segundo atributo dos bens públicos é a impenhorabilidade. O que é isso? Impenhorabilidade. Como o próprio nome sugere também, a impenhorabilidade significa que os bens públicos não se sujeitam à constrição judicial. Um bem público não pode ser oferecido